Então, pessoal, aqui fala Fábio. Esse vídeo é sobre limites trigonométricos e o teorema do confronto, teorema do sanduíche. Então, o principal limite trigonométrico é o da função, que nós vamos ver hoje, é o da função sinc. Tá? A função sinc, para quem é de processamento de sinais, né, que é o meu caso, estudei bastante isso, é uma função muito importante porque ela tem a ver com o teorema da amostragem, né, transformada da função quadrada, e ela é definida pelo seno de x sobre x. Então, só para a gente. E a seno de x sobre x, quando o x vai para zero, seno de x tende a zero e x também tende a zero. Mas eles tendem a zero na mesma velocidade, né? E isso aqui a gente vai ver que é 1. Eu não vou fazer prova teórica agora, depois que a gente vê cálculo diferencial, fica fácil de calcular isso com teorema de L'Hopital. Eu só vou dar uma ideia uh, mais ou menos superficial para vocês aqui, né, uma justificativa gráfica. Né? Quando a gente tem o círculo unitário, né, e esse valor aqui é 1, esse arco aqui, ele vale o próprio θ. Né? Porque o motivo da gente usar radianos, a gente falar em π-terços e π-sextos, em vez de falar em 60 graus e 30 graus, é justamente porque o arco, o comprimento do arco é o ângulo vezes o raio. Se o raio é 1, o comprimento do arco é o próprio θ, né? E essa linha amarela aqui, no raio unitário, isso aqui é seno de θ. E aí, se a gente, conforme o θ vai diminuindo, essa linha amarela, ela vai ficando, o comprimento dela vai ficando cada vez mais próximo do comprimento da linha branca. Se a gente tivesse um θ grandão aqui em cima, esse comprimento aqui é muito maior do que essa altura. Mas conforme o θ vai aumentando, isso aqui vai ficando cada vez mais parecido com aquilo lá. Né? Se a gente tivesse um θ baixinho aqui, essa linha aqui fica quase reta, e quanto mais baixa ela vai ficando mais próxima de uma reta, e essas alturas vão ficando muito igual. Né? Ou seja, quando θ é quando θ, vou botar aqui em verde, quando θ tende a zero, isso implica que o seno de θ tende ao próprio θ. Né? Ou seja, isso aqui é uma relação muito importante que a gente usa muitas vezes no cálculo. Né? Para θ muito pequenininho, seno de θ vale praticamente igual ao θ. Né? Por isso que a divisão deles, de um pelo outro, dá 1. É tanto faz seno de x dividido por x, ou x dividido pelo seno de x. Para valores muito pequenos de x, esses dois valores são iguais. Né? E aí o limite, quando x tende a zero, vai ser 1. Como é que a gente usa isso? E aí eu tenho aqui, vou fazer dois exemplos. Né? O primeiro exemplo é, por exemplo, quando a gente tem aqui seno de 2x sobre x. Aqui eu botei em inglês aqui, me confundi. Né? A gente sabe que seno de uma coisa dividido por essa mesma coisa, quando essa coisa é muito pequena, vale 1. Então aqui a ideia toda é a gente ter uma coisa do tipo seno de 2x divididos por 2x. E aí a gente faz u igual a 2x, e aí a gente pode aplicar isso aqui, né? E aí a gente sabe que o limite disso aqui tudo vai ser zero. O problema é que aqui a gente tem 2x aqui, mas a gente não tem 2x aqui embaixo. Como é que a gente faz então? Dá um zoom aqui. A gente pode, eu tenho seno de 2x divididos por x. E aí, para eu ficar com 2x no denominador, eu vou multiplicar isso aqui por 2 vezes 2. Eu posso fazer isso, que eu multiplico a parte de cima por 2, a parte de baixo por 2, eu não mudo o que está aqui, né? Isso aqui vai ser igual a 2 seno de 2x, né? A gente usa esse truque algébrico, divididos por 2x. E aí eu tenho aqui, agora, aqui assim, ó, eu posso transformar o 2x em u. E aí o exercício fica fácil, né? Eu fico com o limite, quando x tende a zero, de 2
seno de u divididos por u, né? Se eu faço u igual a 2x, né? U igual a qualquer coisa, né? E aí quando 2x tende a zero, x também tende a zero, né? Então isso aqui eu posso trocar aqui por u. Porque quando 2x tende a zero, o u também tende a zero. Posso tirar o 2, usar aquela propriedade para tirar o 2 para fora aqui, e aí a gente tem 2 vezes o limite, quando u tende a zero, de seno de u sobre u, e aí isso aqui tudo é 1, né, pela propriedade lá, e aí a gente vai ter, quando u tende a zero, isso aqui é 2 vezes 1, que é igual a 2. Resposta aqui não tem 1, né? Vou botar o quadrado preto aqui para apagar esse 1. Isso aqui é 2. Vou botar em azul. 2. Não é 1, é 2. Próximo exemplo, seno de 2x divididos por 3x. Tá? A gente quer usar a mesma propriedade que a gente viu, que é a única que a gente viu até agora, né? E a mais importante, né? E a gente quer usar uma coisa desse tipo aqui. Só que aqui a gente não tem x nem em cima, nem embaixo. O que a gente faz então? Em vez de a gente multiplicar por 2 sobre 2, eu vou multiplicar isso aqui primeiro por x sobre x. Né? Um outro truque algébrico, né? Eu vou multiplicar isso aqui por x divididos por x. E aí como é que vai ficar? Eu vou ter... Eu não vou repetir agora toda a função do limite. Eu vou ter assim, ó, x seno de 2x. Se o x for diferente de zero, eu posso fazer isso, né? Divididos por x seno de 3x. Truque algébrico. Por que a gente faz isso, né? É porque é a maneira de resolver esse exercício, né? Aí, porque a gente quer... Agora, olha só como é que a gente faz. A gente reorganiza os termos e a gente vai ficar assim, ó. X divididos por seno de 3x vezes seno de 2x sobre x. Só reorganizei, é a mesma coisa, né? Troquei a ordem do de cima. E aí eu posso multiplicar esse cara aqui. Eu vou multiplicar ele por 3 sobre 3. E esse cara aqui eu vou multiplicar ele por 2 sobre 2. Né? Para ficar com 2x aqui embaixo e ficar com 3x aqui em cima. Então, eu vou ficar com 3x divididos por seno de 3x, 3 seno de 3x, vezes 2 seno de 2x divididos por 2x. Aí eu vou tirar esse 2 daqui. Esse 2 daqui eu vou passar lá para frente, e esse 3 aqui eu vou passar lá para frente, né? E vou voltar para o limite. Então eu vou ter assim, ó, aquele 2 terços do limite quando u tende a zero de u sobre seno de u vezes o limite de, vou botar aqui v, seno de v sobre v, quando v tende a zero. E aqui eu usei o seguinte, né? U igual a 3x,
eu substituí por 3x, não interessa, né? Uma coisa IV igual a 2x. Né? Interessa só que, se isso aqui é igual a isso aqui, e essas duas coisas estão indo para zero, beleza, né? E aqui é a mesma coisa, né? Isso aqui é igual àquilo lá, e aí tanto faz, né? Se x dividido por seno de x ou seno de x dividido por x, se o limite deles é 1, é porque eles são iguais. Né? Então, e esse limite aqui vale 1, e esse limite aqui vale 1. Né? E aí a resposta vai ser igual a 2/3 vezes 1 vezes 1. Né? Seno de 48x divididos por 48x tem que ser igual a 1, né? Não precisa, né? Eu substitui por 1, porque seno de x sobre x, quer dizer, seno de uma coisa sobre aquela coisa, quando aquela coisa vai para zero, é 1. Não interessa quanto é que vale aquela coisa. Né? Então, isso aqui vai dar 2/3. Então, primeira coisa, recapitulando, multipliquei por x sobre x, separei um lado, deixei isso aqui de um lado e isso aqui do outro, seno de 2x sobre x. Depois, multipliquei por 3 sobre 3, esse lado aqui, e 2 sobre 2 esse lado aqui. Esse 2 aqui, esse 3 eu tirei fora, ficou, né? E aí voltei a aplicar o limite, né? Podia ter colocado aqui limite, limite, limite. E aqui eu só escrevi o limite, né? O limite desse, que é esse limite aqui é 1, e este limite aqui é 1, né? E aí vai ficar 2/3, né? Porque o limite de uma coisa qualquer sobre uma coisa qualquer, né? O limite quando 48x tende a zero, né? Não interessa o que tem aqui dentro, né? Não interessa o que tem aqui dentro, o que tem aqui embaixo. Uma coisa dividido, seno de uma coisa dividido por aquela coisa, quando essa coisa vai para zero, é 1. E aí, só para terminar, o que vale para seno vale para cosseno, porque o cosseno é igual ao seno, só que ele é um pouquinho deslocado, né? O seno passa um pouquinho na frente, né? Então, o cosseno é deslocado um pouquinho para a esquerda, né? O seno é um pouquinho para a direita. A tangente, né, a gente pode substituir por seno sobre cosseno e usar alguma propriedade. A secante é 1 dividido pelo cosseno, né, e a gente pode calcular aqui os limites. Não tem limite nesse canto, a tangente também não tem limite nesse canto, porque vai para mais infinito e para menos infinito. E o teorema do confronto eu só vou comentar, né, o sanduba, né, o sanduíche, quer dizer o seguinte: quando a gente tem uma função que ela é limitada por um intervalo, por exemplo, quando o seno de x, ele é sempre limitado, ele sempre vale uma coisa entre menos 1 e mais 1. Né? No mínimo ele vale menos 1 e no máximo ele vale mais 1. E o seno de x, e o x ao quadrado, quando eu multiplico esses dois, a função toda, eu multiplico uma coisa que vai de mais 1 a menos 1 por outra coisa, essa função toda vai ficar limitada agora, ela nunca vai ser menor do que menos x quadrado e nunca vai ser maior do que x quadrado, porque o seno está limitado, né? Então, se eu multiplico uma coisa que está limitada por x quadrado, ela nunca pode ser menor do que isso e nem maior do que aquilo lá. Se o x quadrado vai para zero, e isso aqui está no meio, está no sanduichado entre menos x quadrado e mais x quadrado, mas o x quadrado ele tende a zero, né? Esse aqui é o gráfico da função, né? O seno de x ele fica limitado por essa função aqui que é x quadrado. Se essa aqui sanduícha e vale zero aqui, então a função toda, né? Quando x quadrado tende a zero, isso aqui tudo, né? Isso aqui implica que isso aqui tudo tem que tender a zero também, né? Esse aqui, esse verde aqui é o x. Esse verde aqui é o x quadrado, né? E aí,
como a gente está limitando ele aqui, entre mais x² e menos x², e isso aqui tudo está indo para zero, aqui nesse limite a função tem que valer zero. É só essa ideia aí do confronto do teorema do confronto. Esse vídeo fica por aqui. Vocês talvez não tenham entendido bem todos os conceitos, porque foi bastante rápido, né? Mas eu espero que fazendo uns exercícios aí a coisa esclareça um pouco mais. Beleza? Até mais.